O título desse texto é assim: Sebna é degradado, ele aqui é exaltado. Versículo 15, Isaías 22, versículo de número 15. Assim diz o Senhor, Jeová dos exércitos: anda e vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tem tu aqui? Para que cavasses aqui uma sepultura, cavando em um lugar alto a sua sepultura, cingelando na rocha uma morada para si mesmo. Então aqui Deus traz uma mensagem a Sebna, dizendo para ele que a irresponsabilidade dele estava causando a vida dele uma o quê? Sepultura. Ou seja, todas as vezes, irmãos, uma pessoa ela age fora da palavra e com irresponsabilidade, ela mesma gerará para si prejuízos e sofrimento. É por isso que sempre nós devemos andar sempre debaixo de honestidade, de sinceridade. Esse Sebna, ele tinha ali uma função importante e algo de valor era confiado às mãos dele, mas ele não estava valorizando essa confiança que estava sendo dada a ele. E por isso, ele mesmo estava cavando para si uma sepultura ou uma cova, seja para ele mesmo cair e áreas da vida dele terem o quê? Prejuízos. Todas as vezes que a gente sair da vontade de Deus, os únicos prejudicados seremos nós o quê? Nós mesmos. Quando nós sairmos do compromisso da fidelidade com Deus, os únicos prejudicados seremos nós mesmos. Quando nós abandonarmos o que é certo para fazer o que é errado, os únicos prejudicados serão nós mesmos. Porque uma confiança, algo de confiança, talvez Deus havia posto em nossas mãos, Ele não deixaria permanecer. Temos que manter o que? A vigilância. Isso em todo tempo. E em tudo que é dado nas nossas mãos e é confiado em nós a responsabilidade. Então esse Sebna aqui, ele tinha um cargo importante, mas ele mesmo estava cavando para si uma sepultura. Por quê? Fazendo coisas o quê? Erradas. Coisas que estavam fora da palavra de Deus. Aí continua dizendo, aí fala assim, ó, o que diz aí no versículo 16? Que é que tens aqui, ou a quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura, cavando em um lugar alto a sua sepultura, sim, zelando na rocha uma morada para si mesmo, ou seja, aqui pode ser o lugar aonde você vai perder a sua bênção. Era isso que Deus estava alertando a quem? A Sebna. Todas as vezes que a pessoa ela sair da palavra, ela transgredir a verdade, ela sair daquilo que ensina as Escrituras, ela pode ali, pela sua própria consequência, perder a sua bênção. Aí diz assim, versículo 17: Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa, e ali morrerás, e ali acabarão os
os carros da tua glória e o opróbrio da casa do teu Senhor. Versículo 19. E demitir-te-ei do teu ofício e te arrancarei do teu assento. O que ia acontecer? Ele seria demitido do ofício que ele ocupava. Por causa de quê? Por causa de desonestidade. Irmãos, toda a pessoa que ela quiser andar errado, ela vai ter prejuízos. Toda pessoa que ela quiser andar fora do ensinamento da verdade, daquilo que ensina as Escrituras, ela mesma se prejudicará a si mesma. Ela mesma vai observar e vai ver que ela vai obter prejuízos e perdas. Toda pessoa que muitas das vezes falta visão, entendimento da verdade e das Escrituras. Aqui mostra que a desonestidade é a pior coisa que pode existir. Imagina uma pessoa ali sendo mostrada a ela uma oportunidade e ali sendo retirado dela aquela oportunidade ou aquela bênção, porque ela quis agir debaixo de desonestidade. Era isso que estava acontecendo com o Senhor. Ele seria demitido por causa do quê? Da sua desonestidade. Ou seja, por ele ali sair do plano de Deus, sair do cumprimento da vontade de Deus, e porque dentro da função que ele ocupava, ele estava agindo com desonestidade. O que é o tesoureiro? O tesoureiro é aquele que tinha uma responsabilidade de cuidar do quê? Das partes o quê? Financeiras. Tesoureiro era aquele que tinha uma responsabilidade de cuidar, naquela época, daquilo que era de confiança. Aí ele começou a agir com desonestidade, e aqui dizia a palavra de Deus que ele seria demitido por causa disso. Ele perderia aquela oportunidade que ele tinha dentro daquele lugar. Irmãos, você quer ser abençoado e você quer ver as portas nunca se fecharem para a sua vida? Não haja debaixo de desonestidade. Pastora, mas é para poder crescer. Não faça isso. Ah, pastora, é para mim ali fazer o meu nome. Não faça isso. Porque toda a pessoa que procede assim, um dia ela será demitida. Por quê? Não há nada encoberto que não seja o quê? Mostrado. Não há nada descoberto que não seja o quê? Aí encoberto que não seja descoberto. Não há nenhuma situação que um dia não venha o quê? A claras. Você está lá no seu ambiente de trabalho, você está lá para realizar os seus sonhos e objetivos. Lembre-se que quem vai trabalhar contigo é Deus. Um Deus que é o quê? Pai. Vai lá trabalhar contigo todos os dias. Vê o seu proceder, a forma como você lidar com o seu emprego, com o seu trabalho, com a obra que você o quê? Realiza. Deus ele vai lá. Deus ele vai lá para acompanhar. Tudo que você o quê? Você faz. Tudo que o seu patrão não vê, Deus vê. Tudo ali que as pessoas talvez não vejam, o encarregado não vê, a pessoa ali que é o seu gerente não vê, a pessoa ali que talvez é o responsável pelo seu setor não vê, ou não consegue observar, não tem tempo para ver e observar. Deus está o quê? Observando. Não haja lá, irmãos. Você quer ser ali abençoado? Você quer ver portas ali sendo abertas? Não haja ali naquele ambiente com desonestidade. Na verdade, a desonestidade não deve fazer parte da nossa vida em nenhuma área e em nenhum sentido, porque sempre será gerado o quê? Perdas e danos a nós mesmos. Todas as vezes que a pessoa quiser agir debaixo de desonestidade,
os danos e as perdas, quem enfrentará será ela mesma. Então vale a pena refletir aqui dentro da palavra de Deus que o Sebna iria enfrentar uma demissão por causa de desonestidade. Aí diz aqui: e demertir-te-ei do teu ofício, não seria mais tesoureiro, né? E te arrancarei do teu assento, ou seja, não ficaria mais assentado, aquela honra não seria dada mais a ele. Quantas pessoas, irmãos, estão perdendo a honra por causa de desonestidade? Porque talvez Deus confia grandes coisas nas mãos daquela pessoa, mas ela não valoriza. Pode deixar aí. Deus confia grandes bênçãos nas mãos da pessoa, mas ela não dá o quê? Não dá valor. Deus talvez confia um cargo importante de confiança na mão da pessoa, mas a pessoa não valoriza. Que haja um despertar. Se você quer ver a porta que, se Deus abrir, ninguém pode fechar na sua vida, algo que precisa fazer parte da sua vida é a honestidade. Algo que precisa fazer parte do seu ambiente de trabalho é a honestidade. Algo que precisa fazer parte do seu ambiente familiar, a honestidade. Porque senão, irmãos, a porta ela se fecha. A porta que estava aberta se fecha. Aqui para o Sebna, a porta estava se fechando. Por quê? Porque Deus não encontrou nele honestidade. E no lugar onde ele estava ocupando a função, não encontraram nele honestidade, nem sinceridade. Por isso a porta estava se fechando. Aí continua aí, diz assim, Isaías 22, versículo de número 20, diz aí: e será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Então disse aí para ele: como você não agiu debaixo de honestidade, não foi sincero, eu vou chamar um que é servo. Aí ele ainda refere-se e fala assim: vou chamar o meu servo. É como se ele dissesse assim: alguém que vai estar disposto a servir. Você quer ver portas sendo abertas na sua vida, em todas as áreas e em todos os sentidos? Seja uma pessoa disposta a servir. Quando alguém precisar de você, uma situação precisar de você, algo precisar de ser resolvido, seja pronto a servir. Você quer ver a porta sendo aberta? Esteja pronto a servir. Aí ele fala assim: vou chamar uma outra pessoa, vou chamar lá o Eliaquim, o filho de Hilquias, alguém que é o quê? Servo. Irmãos, isso é válido para todos os setores na vida da gente. Se você vê uma situação aonde você não está sendo ajudado, você vai buscar alguém que está disposto o quê? A servir. Vai procurar uma pessoa para ocupar aquela função e realizar aquilo que a outra pessoa não deseja fazer. E no mercado de trabalho é a mesma coisa. Se o patrão, o chefe, o encarregado, o gerente, uma pessoa ali que tem uma responsabilidade, uma pessoa que pode te abrir uma porta, ela pode ser usada por Deus para te abrir uma porta, ela vê que você não está disposto a servir, ela vai chamar outro a ocupar o seu lugar. Ela vai colocar outro a ocupar o seu lugar. Um que seja servo e um que esteja disposto a servir. Um que esteja disposto a ocupar e a fazer o que precisa ser feito e realizar. Esse é o ciclo da vida. Por isso, se a pessoa ela quer que as portas abertas continuem estando abertas, principalmente no sentido do trabalho, ela precisa ser uma pessoa disposta a servir.
Aqui já estava sendo convocado uma outra pessoa que se chamava Eliaquim, que era filho de Hilquias, para ocupar aquele cargo onde foi encontrado o Sebna em desonestidade. Já vinha outro para ocupar a função do Sebna, que era o Eliaquim. E diz assim, versículo de número 21: e revesti-lo-ei da túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Então quer dizer que ele seria revestido com uma túnica, seria revestido ali com honra. Quando se refere em túnicas na Bíblia, fala sobre honra. Você lembra quando José foi honrado pelo seu pai? O que foi dado a ele? Uma túnica, né? Ele mandou fazer lá uma túnica para ele, e aquilo ali trouxe o quê? Inveja até nos irmãos de José. Por quê? Porque ele estava sendo o quê? Honrado pelo seu pai. Aqui é a mesma coisa. Ele aqui seria honrado no lugar de Sebna. Irmão, se a pessoa não souber honrar aquilo que Deus confiou à mão dela, Deus levanta outra pessoa ali para ocupar o lugar daquela pessoa e receber a honra no lugar dela. Por isso que, primeira coisa, servir a Deus precisa ser para nós uma honra. E nós temos que valorizar a honra que Deus nos tem dado. A gente tem que valorizar as portas que Deus nos tem aberto. A gente tem que valorizar a oportunidade que só Deus nos dá e a honra que só Deus pode nos oferecer. Porque Deus pode usar uma pessoa para honrar você? Pode. Mas a honra vem de quem? De Deus. O que estava acontecendo na vida de Eliaquim era uma honra que vinha da parte do Senhor. Era uma recompensa que vinha da parte de quem? De Deus. E aqui ele seria vestido, dessa túnica, dessa veste. Aí falou que ele seria o quê? Esforçado. Ou seja, ele conseguiria alcançar força para ocupar aquela função. É Deus que nos dá força para ocupar as funções e as portas que Ele nos abre. Talvez a pessoa fale assim: pastora, mas eu acho que eu estou com pouca força. Eu acho que eu terei dificuldade de realizar isso. Talvez a pessoa vai pensar: nossa, acho que falta-me até uma capacidade para ocupar essa função. Mas quem te esforça e te dá força é Deus. É por isso que o seu coração precisa permanecer e continuar sendo o quê? Disposto a ser? Quem vai te esforçar é Deus. Quem vai te dar força, quem vai te dar capacitação é Deus. Lógico que você vai se preparar e se capacitar com os meios necessários. Mas aquilo que você não conseguir realizar, se é uma força espiritual, se é ali um ânimo para ir realizar, se é saúde para realizar, se é ali determinação para realizar,
Se é a fé que te falta para realizar, Deus vai te conceder. Amém, povo de Deus? Deus vai te dar a total capacidade. Deus vai retribuir à sua vida os dons e os talentos necessários para realizar essa obra. Porque quando Deus honra uma pessoa, Ele honra direito. Quando Deus dá uma bênção para a pessoa, Ele dá para mudar a história da vida da pessoa. E muitas das vezes Deus vai te preparando, Deus vai te capacitando, para depois assumir aquela função, assumir aquela bênção. Porque Deus é Pai. Qual pai não vai querer o bem para os seus filhos? Tudo que Deus quer para nós é o melhor. É por isso que Ele nos ensina a obedecer a palavra de Deus e andar segundo as Escrituras e viver segundo a verdade. Ser um praticante da verdade, um praticante da palavra de Deus, daquilo que ensina. E diz ainda, né? E revesti-lo-ei da túnica, esforçá-lo-ei com o teu talabarte, entregarei nas suas mãos o teu domínio, ou seja, o domínio vai estar sobre as suas mãos. Nunca esqueça isso, irmãos. Nunca se esqueça disso. O domínio e o controle de tudo está nas nossas mãos, se nós estivermos na vontade de quem? De Deus. Porque o domínio e o controle de tudo está nas mãos de quem? De Deus. Ele decide se abre ou se fecha. Por isso que carregar a chave de uma porta é algo muito importante. Imagina o teu patrão te confia lá a chave da empresa. Você tem uma função importante lá. Imagina o teu patrão te confia ali, irmãos, a chave ali aonde se trabalha a tesouraria. É uma função importante. Vai mexer com finanças ali na empresa, é uma função importante. Imagina dentro da sua casa, talvez você é o que administra a renda da família. Você tem a chave nas mãos. É uma função importante. E dentro disso, você tem que agir debaixo de honestidade. Imagina talvez os seus pais, que já são mais velhos, mais de idade, estão na melhor idade, confia nas suas mãos o administrar da fonte de renda deles. Você tem a chave nas suas nas suas mãos. A chave da herança. Mas também tem que haver na sua vida responsabilidade. Ter uma chave na mão, ter uma oportunidade na mão, cuidar de coisas de valores, requer responsabilidade. Cuidar, ter uma chave na mão, requer responsabilidade. Seja a chave de qualquer lugar que você tem ou ocupe. Precisa-se ter responsabilidade. Porque se você perder a chave e alguém entrar lá, imagina você carrega a chave da sua casa, você perde a chave na rua e alguém entra na sua casa e leva tudo. Imagina você ter a chave de uma loja, a chave de um comércio, de um lugar onde você trabalha, e você perde na rua e alguém vê que você perdeu e leva tudo lá. Ou seja, ter uma chave na mão é mostrar à pessoa que foi dado a ela uma responsabilidade. Então não é só querer ver a porta se abrir. Amém, povo de Deus? É querer assumir a responsabilidade que vai te ser dada após a porta se abrir. A pessoa tem que querer assumir a responsabilidade do cargo e da função que ela quer ocupar. A
pessoa tem que aprender a assumir a responsabilidade da função que ela deseja ocupar. Isso em qualquer setor da sua vida. Se for te dado a chave, saiba que vai te ser dado também a responsabilidade. Deus não vai entregar só a chave, Deus vai entregar a responsabilidade. Deus não vai entregar só o cargo e a função. Deus vai entregar toda a responsabilidade que está por trás daquele cargo e daquela o quê? Daquela função. Por isso que quanto mais longe você quiser chegar, mais responsabilidade precisa haver na sua vida. Amém, povo de Deus? Gente que muitas das vezes fala assim: pastor, mas eu queria fazer sucesso, eu queria ser muito grande, eu queria ser dono de muitos negócios, dono de muita coisa nessa terra. Então prepara que vai ser colocado sobre a sua vida muita responsabilidade. Saiba que vai ser colocado sobre a sua vida muita ocupação. Saiba que vai ser colocado sobre a sua vida muita cobrança. A quem mais for dado, mais será o quê? Cobrado. Mais responsabilidade você terá que assumir a sua vida. Pois que carregar a chave requer responsabilidade. Aí falou, continua aí: entregarei nas tuas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Imagina, ele aqui já tinha que pensar: ó, pai de Jerusalém, meu Deus, tanto de filho. Mas, gente, é assim, irmãos. Imagina, você fala assim: pastor, eu quero ser o gerente, eu quero ser o patrão. Então, mais gente para você cuidar. Mais gente para você pagar para poder o quê? Alimentar a família. E responsabilidade nas suas mãos, hein? Mais famílias para você sustentar, hein? É isso aí. A empresa não pode cair. Você não pode vacilar no seu carro. Sua gerência tem que ser boa. Você tem que lembrar que no final do mês tem N e N funcionários para serem o quê? Serem pagos. A gente fala assim: não, queria tanto ocupar o lugar do patrão, hein? Então, bola para frente. Mais responsabilidade sobre a sua vida. Mais responsabilidade você vai ter que ter. Talvez não tenha hora para ser chamado, que é assim. Eu vou ficar te ligando toda hora, todo dia, de manhã, de tarde, madrugada, todo tempo. Final de semana, sábado, domingo. Mais responsabilidade. Talvez tenha um dia que você não ia no trabalho, você vai ter que passar o quê? Aí. Horários que você não iria frequentar, você vai ter que começar aí. Mais responsabilidade o quê? Ainda. A quem mais é dado, mais será o quê? Cobrado. Não podemos nos esquecer disso, que na bênção vem também a responsabilidade. Se você não se esquecer disso, você vai conseguir viver essa porta na sua vida. Se você não se esquecer disso, você vai conseguir viver essa porta na sua vida. A porta da responsabilidade. Aí continua dizendo, diz assim, olha o que diz aí: da casa de Judá, versículo 22. E porém a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Então, porém a chave da casa de Davi
sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Imagina, irmãos, a chave da casa de Davi sendo posta sobre o ombro de alguém, ou seja, a responsabilidade da casa de Davi sendo posta sobre os seus ombros. Pastor, misericórdia. Por causa de quê? Porque é a chave de quem? De todo um reinado. Imagina a chave de um rei. Que Davi foi um rei. A casa de Davi era uma casa de reinado. E isso sendo posto sobre o ombro de quem? De Eliaquim. Ia ocupar a função de tesoureiro. Imagina que responsabilidade. A chave da casa de um rei sendo posta sobre os seus ombros. Imagina? É a mesma coisa do teu patrão lá na sua empresa te confiar uma função que ele nunca te confiou. É a chave de Davi sendo posta sobre os seus ombros. Maior responsabilidade você terá que ter daqui para frente. Imagina o teu patrão te dando uma oportunidade, falando assim: vou te promover. Você vai receber uma promoção hoje, hein? Você vai alavancar na sua vida. Lembre-se que você levará sobre os seus ombros a chave da casa de um rei, e sobre a sua vida a responsabilidade aumenta a partir de agora. A obediência aumenta a partir de agora. A qualidade de servo, de ser servo, aumenta a partir de agora. A responsabilidade de se carregar uma chave sobre os seus ombros, de ocupar uma função que você não ocupava antes, de você começar a realizar coisas que nunca foram confiadas nas suas mãos. É carregar sobre os ombros uma responsabilidade. É você carregar sobre os ombros uma responsabilidade a partir daquele momento. E aqui diz, né? E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. O que quer dizer isso? Tomada de decisões. Você poder começar a decidir as coisas. Quando o seu patrão não estiver, ou vai falar com você, e o que você falar, vai falar. O que você disser, faz, vai fazer. E o que você disser, não faz, não vai fazer. O que você disser, abre, se abre. Mas o que você falar, fecha, se fecha. É a responsabilidade de carregar sobre os ombros a chave de um rei, de você ocupar um cargo importante, seja em qualquer carreira que você almeja chegar. A responsabilidade é grande de se carregar a chave sobre os seus ombros, ainda mais se for a casa de um rei, ou seja, ainda mais se for ali a casa de alguém que já tem domínio e reinado sobre o lugar
aonde ocupa. A responsabilidade é maior que ainda. Porque casas, vamos falar, por exemplo, empresas grandes. Imagina, você te confiar a chave de uma empresa, de uma multinacional. Responsabilidade da sua mãe. Cobrança em cima de cobrança. Tem que preparar para ser o quê? Para ser cobrado. Imagina, te entrego a chave de uma cidade para você dominar sobre ela. Prepara para ser cobrado dia e noite. Todos os dias. Quando você estiver lá, prepara para você ser cobrado. Desde cima até de baixo. É a responsabilidade. Ah, você que é solteiro, quer formar família, quer casar? A chave de uma casa. Vamos preparar para ser cobrado. Primeiro vai ser cobrado pelo cônjuge, depois vai começar a ser cobrado pelas crianças quando tiver filhos. Depois vai ser cobrado todo dia. A responsabilidade de se ter a chave sobre as outras. Responsabilidade. Tem que ter. Aí diz, versículo de número 23. Deus continuando falando a ele aqui. E fixá-lo-ei como um prego em um lugar que firme. E será como um trono de honra para a casa de seu pai. Então, lá eu vou te fixar. Lá você vai ser posto como prego no lugar que firme. Lá você vai se firmar. O que é se firmar? É você adquirir estabilidade. Sabe aquele emprego, aquela porta que Deus abre para você? Que ali você se firma. Você vai conseguir estabilizar as áreas da sua vida. Só que tem a responsabilidade para carregar sobre os outros. Não vai ter menos responsabilidade que o outro trabalho. Vai ter responsabilidade maior do que ainda. É isso que a pessoa tem que entender. Talvez a pessoa fale assim: Deus, me abre uma porta grande e oportuna. Deus, me abre uma porta maior e melhor. Deus, me dá uma porta aonde eu possa ser gerente e carregar o patrão. Aí Deus vai falar contigo. Então prepara-se, porque a porta requer responsabilidade. A porta requer seriedade. A porta requer obediência. Tem que estar disposto a carregar a responsabilidade sobre os outros. Amém, Deus? Tem que estar de tudo, tem que ter saúde, mente boa, para carregar a responsabilidade sobre os outros. Deus está falando aí. Vai lá. Ele é aqui, seria o que? Fixar, prego fixo. Não tem como tirar ele de lá, não. Pregou, está pregado. Fixou ele, lugar firme, e será um trono de honra para a casa de seu pai. Lá receberá também o que? Honra. Então tem honra, pastor, na promoção? Lógico que tem, né, meus irmãos? Você está sendo promovido, você está sendo o quê? Honrado. Né? Te promoveram, te deram um lugar melhor, um cargo melhor, uma função melhor. É honra, não é? É honra. Só que tem responsabilidade por trás da honra também. Tem responsabilidade por trás de toda honra que te é dada, que te é confiada. Por isso que quando você vê uma pessoa ocupando uma função maior que a sua, saiba que ela tem uma responsabilidade maior sobre a vida dela. Saiba que ela vai ser cobrada mais do que você é cobrado. E saiba que ela talvez vai ter que fazer mais coisas do que você o quê? Faz. Por trás de toda honra existe também uma grande responsabilidade. Por isso que tudo na vida precisa haver o quê? Preparo. Aí continua, para nós encerrarmos. E diz assim:
e dele penderá toda a glória da casa de seu pai. Os renovos, os seus descendentes, todos os vossos vasos menores, desde as taças até as garrafas, tudo era a responsabilidade dele. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado, será arrancado, cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Certo, perderia, como a pastora Cris falou, o seu cargo e ocupação, para que ele aqui fosse promovido. Mas com a bênção chegaria também a responsabilidade. Deus continue falando no seu coração. Vamos ao nome de Jesus. As coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Se coloca de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração por você, em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos nos passar pela porta, mas eu quero pedir uma bênção de Deus sobre a sua vida, em todas as áreas, em todos os sentidos. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, Jesus, nós sabemos que nada acontece sem a sua vontade. Pai, nós oramos e clamamos. Pai, eu venho orar juntamente com a igreja, orar juntamente com o teu povo. Pai, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que amam a Escritura e a Palavra de Deus. E é como filhos e filhas de Deus que eu levanto um clamor juntamente com a igreja. Pai, eu levanto um clamor juntamente com essa pessoa que está precisando de uma resposta para a vida dela. Está precisando de uma resposta para alguma área da vida dessa pessoa. E ela está precisando ser respondida hoje. Essa pessoa precisa obter essa resposta hoje. Pai, eu vou orando, eu vou clamando, Pai, porque sobre os ombros dessa pessoa será colocado a chave de grande responsabilidade. E eu vou levantando o clamor, Pai, e eu vou orando, Deus, para que nessa decisão que for tomada, essa pessoa tenha sabedoria para lidar, ela tenha o emocional bom para lidar com o que vai acontecer. Essa pessoa tenha a estrutura da saúde, oh Pai, para ela pegar a oportunidade, a chance que Deus dará. Pai, que essa pessoa tenha, Pai, uma estrutura espiritual para suportar as batalhas que ela enfrentará daqui para frente. Deus, como filhos de Deus, nós oramos e clamamos. Nós pedimos, Pai, a capacitação que vem do Senhor, a capacitação que vem através da palavra, daquilo que ensina